Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que tem, pelo menos desde 2016, tirado o sono dos cientistas políticos, sociólogos, filósofos e todos aqueles que estudam o comportamento político. A gente vai falar sobre o pobre de direita. Bom, então, Pondé, hoje a gente vai falar sobre o pobre de direita. E a gente vai tentar entender por que as classes C, D e E, principalmente, viraram à direita, né? Eu sei que você não gosta muito dessa expressão, mas classes que talvez historicamente se alinhassem mais com pautas da esquerda e durante um certo momento, desde a redemocratização, votaram mais na esquerda. Por que desde 2016 Trump foi eleito? Porque em 2018 a gente teve Bolsonaro e agora, pauta quentíssima, Trump novamente, né? Então, desde as eleições municipais até ontem, os jornais só falam disso, só tentam entender esse fenômeno do pobre de direita. Você atribui isso a quê? Olhando, primeiro eu diria que esse fenômeno, na realidade, não me tirou o sono, né? Porque eu tenho enxergado ele há algum tempo e percebido que a esquerda virou um fetiche do capitalismo, que ela é basicamente, desde que ela virou americana, digamos assim, ela virou um fenômeno basicamente de classe média, média alta. Bom, isso hoje está ficando cada vez mais claro. Sim. O que me espanta desde 2016, como você falou, é a completa inapetência e incapacidade da moçada que você falou que perdeu sono, filósofo, cientista político, intelectual, escritor, jornalista. Sim. O que me chama a atenção, eu poderia até dizer que me faz perder o sono como ironia, outras coisas me fazem perder o sono, não isso. É o fato de, desde 2016, a moçadinha, que é tudo gente nossa colega, não é capaz de enxergar a realidade e fica batendo cabeça, se perguntando, afinal de contas, por que os pobres agora estão votando à direita. Né? Agora, veja bem, o vínculo entre a chamada classe operária e a esquerda, que é um vínculo europeu na sua origem, né? A gente pode aí ver os movimentos ao longo do século XIX, né, desembocando na própria Revolução Russa. Esse vínculo é um vínculo que passou. Ele existiu e ele passou. Né? Ele passou, inclusive, porque assim, eu acho que a gente tem que contar uma história mais longa. Eu vejo tanto o socialismo quanto o chamado liberalismo, no sentido de mercado, não sei o quê, eu vejo todos os dois filhos de uma mesma crença política que surge lá pelo século XVII, que é que o ser humano é um ser racional, que faz escolhas autônomas e que, portanto, escolhe fazer parte de um conjunto político e que ele escolhe, então, obedecer a determinados mestres, soberano, como se fala em filosofia política, porque ele fez uma escolha racional, autônoma, o chamado contratualismo. Né? Então, essa ideia, que na sua origem é liberal, né? Porque o liberalismo é a primeira ideologia moderna, né? O socialismo também parte dela, de que os seres humanos podem fazer escolhas racionais, baseado na ideia de que avaliam o que está à sua volta. Né? E eu acho que essa ideia toda ela começa a fazer água, essa história do liberalismo vai mais longe, mas eu não vou ficar aqui, ela começa a fazer água, primeiro porque os seres humanos eles não são esses seres racionais todos. Alô, Freud, né? Então, eles não são mesmo. Né? Eles herdam conteúdos que nos parecem racionais da vida comunitária. Por exemplo, os seres humanos sempre vão ter preconceito. Né? Essa história que o ser humano é completamente livre de preconceito pode trocar o objeto. Né? Mas não acho que ele seja completamente livre. A gente falava disso, né, no primeiro episódio. Ninguém ama o diferente, assim. As pessoas gostam, de maneira narcísica, daquilo que é parecido com elas. Claro, porque então o preconceito é quase estruturante desse ponto de vista. Traz conforto no dia a dia, você encontrar com iguais. Tanto é que a própria esquerda que diz que tem que amar o diferente, ela também só anda com o seu time.
A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Essa é positiva. Então, assim, o que eu acho que aconteceu mais proximamente, Gabi, é que já há algum tempo as promessas à esquerda, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e a Europa está chegando lá, as promessas à esquerda perdeu os dentes. Ela consegue dar. Ela não consegue engolir o fato que a maior parte das pessoas é religiosa. Ela não consegue engolir o fato que a maior parte das pessoas não está nem aí para direitos humanos de bandido, porque elas não querem levar tiro. No aeroporto. No aeroporto, por exemplo. Elas não estão nem aí para o fato de que o imigrante legal ou o que for tem direitos, ela quer emprego, certo? Então, e a esquerda, ao lado de todo esse processo, em que eu ainda poderia ser irônico e dizer, na verdade, o que aconteceu a partir de 2016, o povo tomou consciência do que de fato lhe interessa. Ou seja, ele está sendo o povo, está sendo autônomo. Está sendo autônomo, fazendo suas escolhas, né? E ao lado disso tudo, pega, por exemplo, na eleição recente nos Estados Unidos, a Kamala Harris, pelo que eu li, né? Eu não vi nenhum discurso nenhum dos dois, usava a expressão Latinx. Sim. Né? E os latinos votaram no Trump. Eu adoro essas coisas. Adoro ver. Imagine se pessoas que estão preocupadas se os filhos vão se meter com droga, se a filha vai engravidar com 15 anos, estão preocupadas em conseguir pagar a conta da casa, a comer todo dia, tem tempo para essa frescura de ficar se ocupando com pronome, com vogal. É evidente que isso é coisa de riquinho. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui rapidinho. Só uma informação. Quando a gente fala de classe E e D, a gente está falando de gente que tem renda mensal domiciliar de até quase R$3 mil, R$2,9 mil, que corresponde a 50% da população. E quando a gente fala de classe C, R$7 mil domiciliar e corresponde a 30% da população, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está falando de 80% da população brasileira. E eu quero aprofundar um pouco dessa sua primeira fala, desdobrá-la em 3 aspectos para a gente aprofundar esse fenômeno: o econômico, o moral e o cultural. Então, o primeiro deles, que é o econômico, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho. Você falou um pouco sobre ele, né? A natureza do trabalho mudou muito ao longo do século XX. A CLT foi feita na década de 40. Quer dizer, hoje em dia, tem muita gente dentro desse pobre de direita, dentro desses 80% que estão hoje em dia aparentemente se alinhando mais com preocupações que nem são de direita, né? Como você dizia, eu quero pagar boleto, eu quero que meu filho não se envolva com drogas, eu quero que minha filha não engravide, eu quero ter uma vida familiar normal. Por pior que esse termo normal tenha entrado também, né? Num cancelamento absurdo, porque não existe o normal. As coisas que são canceladas normalmente são as melhores. Então, o que é normal que as pessoas querem? Ter uma casa, ter uma família, poder viajar de vez em quando, poder ir num restaurante, estar com as contas em dias, não estar devendo e tal. Tudo isso mexeu, então, né, com a estrutura do trabalho dentro das pessoas, nas casas que não... Eu acho que o que falta, me parece, aí me diz se você me acompanha ou não, que a esquerda não acompanhou essa mudança no trabalho, que significa uberização, pejotização, trabalhar com aplicativos, trabalhar com entrega, que é uma espécie pobre empreendedor. Isso, pobre empreendedor, que muitas vezes vem como complemento de renda, muitas vezes vem como a renda em si da casa. E por que prefere? Prefere porque a CLT tem encargos muito pesados, tem encargos que, do meu ponto de vista, o pior deles, por exemplo, o FGTS, trata um trabalhador que nem um retardado, porque o dinheiro não vai para ele, depois acaba sendo usado lá no fundo da, sei lá, construção civil. Para tirar a burocracia do cão. Não é uma burocracia, não é impossível, e ele rende menos, praticamente igual a poupança, ou menos que a poupança ao ano, ou seja, o dinheiro é como se o trabalhador não tivesse autonomia para gerir o próprio dinheiro. Então, muita gente está preferindo ser empreendedor, seja manicure, seja seu próprio cabeleireiro pequeno, seja entregador, seja o Rappi. E a esquerda se desconectou. Tem aquela fala do Mano Brown, quando a gente estava prestes a eleger o Bolsonaro em 2018, falando: nós somos a classe trabalhadora. E eu acho que se a gente quer dialogar com a classe trabalhadora, quer dizer, nós